Hoje nós estamos, como já dissemos, ao final das festividades. E aí eu não tinha como pregar nos dois temas das duas festas, não é? E então achei por bem falar alguma coisa sobre Mateus 4:16. Mas quero ler a partir do versículo 12, em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Queridos e amados irmãos, nós, com reverência, nos voltamos para este texto, não é? E que o Senhor Deus, nesta noite, ilumine o nosso coração e a nossa mente para entendermos um pouco mais a respeito do texto lido. E esta passagem, ela nos traz algumas revelações. Esta mensagem é um divisor de águas na história da salvação. Nós, olhando um pouco mais detalhadamente, vamos encontrar um texto muito profundo. E para nós entendermos um pouco esse texto, nós lemos então o seu contexto. E Jesus já havia vencido o diabo no deserto, o nome do Senhor já havia sido glorificado, o céu estava em festa, mas aqui a gente vê, nesse contexto, desculpem, que isso tudo que vamos trabalhar aqui acontece após a prisão de João o Batista, quando Jesus se retira para a Galiléia, estabelecendo-se em Cafarnaum. E Mateus, aí, sob inspiração divina, faz uma conexão profética muito importante. Ele nos diz que a ida de Jesus para a Galiléia cumpria a palavra do profeta Isaías, que diz: terra de Zebulon e a terra de Naphtali, o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então ele cita aí o profeta Isaías no seu capítulo 9. Não é? Então, Mateus consegue fazer essa conexão, bendito seja o Senhor. Esta Galiléia era uma região peculiar, conhecida como Galiléia dos gentios, e o próprio texto fala sobre isso. Era uma área de fronteira com uma população mista, não é? Entre povo gentio e povo judeu. Era vista como uma terra de pouca importância religiosa, culturalmente impura e espiritualmente obscura.
No entanto, é precisamente para esta região marginalizada que a luz do mundo decide ir. É para lá que Jesus foi. Isso já nos revela algo profundo sobre o coração de Deus. Ele busca os perdidos, os esquecidos, os que estão à margem. E nós éramos um destes perdidos que estávamos à margem, mas Ele foi e nos resgatou, e nos chamou, e nos trouxe para a sua gloriosa luz. Bendito seja o santo nome do Senhor. E analisando essas palavras, nós vamos encontrar algo no texto grego, que o texto vai dizer o povo que jazia em trevas. Esta expressão significa sentado ou assentado. Não denota uma condição temporária, mas uma situação de permanência, uma situação de estabilidade. Não era uma escuridão passageira. O texto aqui, os termos gregos não fazem referência a uma escuridão passageira, como a noite que chega e depois o dia amanhece. Não, o texto vai nos falar aqui, estas palavras ou esta expressão no grego vai mostrar algo permanente, escuridão permanente, trevas permanentes. Eles estavam assentados na escuridão, como quem está assentado em casa, sem esperança e sem saída. E aí a Bíblia diz uma grande luz. Esse adjetivo também no grego, fala de grande, enfatiza a magnitude, a intensidade e a singularidade dessa luz. Não era uma pequena chama, mas um brilho poderoso, capaz de dissipar a mais densa escuridão. E aí a Bíblia também vai dizer que raiou a luz, surgiu a luz. Esta palavra, este verbo, é frequentemente usado para o nascer do sol. Ele sugere um surgimento repentino, glorioso e inevitável, marcando o fim da noite e o início de um novo dia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, esta luz que raia, esta luz que brilhou e dissipou as trevas, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus 4,16 não é apenas o registro histórico, é uma declaração teológica profunda sobre a condição humana e a solução divina. O homem em trevas e Deus envia o seu Filho como luz deste mundo para resgatá-lo, para salvá-lo. Então, queridos irmãos, com base nisso, nós podemos ver a realidade da escuridão. Este é o primeiro ponto que quero falar nesta noite. A realidade da escuridão. A escuridão é real. A escuridão existe. E esta escuridão precisa ser dissipada. Nós precisamos entender. O texto de Mateus 4,16 nos confronta com a sombra ou com a sombria realidade da condição humana sem a intervenção divina. Estávamos em trevas para sempre, na escuridão espiritual. E se não fosse Deus enviar o seu Filho, todos os homens estariam ainda em trevas, mas Ele envia o seu Filho. E o texto vai dizer, o povo que jazia em trevas, ao povo que jazia em trevas e aos que estavam assentados na região da sombra da morte. Era assim que nós também estávamos, era assim que nós também vivíamos, era desta forma que nós andávamos nesta terra. A Bíblia é clara, desde o princípio, sobre a origem dessa escuridão. Tudo começa em Gênesis capítulo 3. A desobediência de Adão e Eva introduziu o pecado do mundo, resultando em separação do Deus Santo, a fonte de toda luz e vida. Essa separação gerou uma escuridão espiritual que afeta a humanidade até hoje.
Esta escuridão espiritual atinge a humanidade ainda. Muitos ainda estão em trevas, vivendo debaixo do pecado e são escravos do pecado, conforme Paulo escreve em Romanos 3:23, dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa destituição da glória é a essência da escuridão. Quando o homem está destituído da glória de Deus, da luz de Deus, desta iluminação que vem do Senhor, este homem está vivendo totalmente em trevas. Não importa que esteja indo à igreja, não importa que tenha família crente, não importa que tenha amigos crentes, mas se está afastado do Senhor Deus, se o seu coração se afastou do Senhor, está em trevas, está vivendo na escuridão. Essa escuridão, ela se manifesta de diversas formas em nossa existência. Ela se manifesta como cegueira espiritual, como escravidão ao pecado e desespero e falta de sentido. Como cegueira espiritual, a Bíblia Sagrada diz em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Estas pessoas vivem em um mundo de ilusão, de prioridade distorcida e valores invertidos. Por quê? Porque não conseguem entender o Evangelho. O inimigo de nossas almas, conforme disse Paulo, o Deus deste século cegou o entendimento. Veja, não cegou os olhos diretamente, mas cegou o entendimento. Ouve a palavra e não entende, ouve o Evangelho, mas não compreende a necessidade, a urgência de entregar sua vida a Cristo. Ouve o Evangelho e não consegue compreender a necessidade, a urgência de se reconciliar com Deus para ter uma vida plena de alegria e da presença de Deus e da luz de Deus brilhando dentro de si. Louvado seja o Senhor! Porque este que nos salvou não é iluminado, ele é a própria luz que ilumina a nossa vida. Então a Bíblia também vai nos mostrar que a escuridão se manifesta na escravidão do pecado. A escuridão não é apenas a ausência da luz, mas a presença ativa do mal. João 3:19-20. E diz o texto: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Meus amados irmãos, quando o casal vivia na presença de Deus no Éden, eles sabiam a hora que o Senhor estava no jardim, eles esperavam o Senhor naquele horário. Todos os dias eles esperavam o Senhor naquele horário. Todos os dias eles ficavam quase que ansiosos para que chegasse aquele momento de comunhão com o Senhor Deus. Mas a Bíblia diz que quando eles pecaram e o Senhor chegou no local do encontro, no horário de sempre, não os encontrou porque estavam escondidos. E eles procuraram os arbustos, isto é, procuraram um lugar mais sombrio do jardim e ficaram escondidos ali. Os homens sempre procuram se esconder de Deus quando pecam, deixam de congregar, vão se afastando dos trabalhos, se afastam da oração, se afastam da palavra, não querem mais que o pastor os veja, e aí volta, entra num canto ali para não passar pelo pastor, não cruzar com o pastor, dobra aqui, entra numa loja para dizer que não viu o pastor e tal. Mas quando o crente está em comunhão, o pastor vai passando lá do outro lado da rua, ele grita: paz do Senhor, meu irmão, ô meu santo, paz do Senhor. É assim que acontece. Mas quando o pecado chega, a vontade é de se esconder, a escuridão alcança a mente do homem, o entendimento do homem foge
foge do dirigente, foge dos irmãos, não quer mais ir à igreja, não quer mais vir ao trabalho. Por quê? Porque tem medo de que Deus use alguém para falar do seu pecado, para revelar o seu pecado, ou com medo da própria palavra corrigi-lo. Mas nesta noite entenda, a palavra de Deus é luz que nos limpa, que nos livra da escuridão. Bendito seja o Senhor. Então ele se manifesta de diversas formas: cegueira espiritual, escravidão ao pecado e desespero e falta de sentido. A região e sombra da morte não é apenas uma referência à morte física, mas também à morte espiritual, à ausência de esperança, à falta de propósito e ao vazio existencial. O Salmo 23:4 fala do vale da sombra da morte, um lugar de perigo e desolação. Sem Deus, a vida se torna um labirinto sem saída e um eco de desespero. Nós devemos olhar para a palavra, nós precisamos olhar se a nossa vida tem sentido. Quantos crentes quantas pessoas estão na igreja e têm ideia de suicídio e pensam em tirar a própria vida, estão vazias, estão vivendo sem sentido. Perdeu-se o sentido da vida? Não, o sentido da vida é Cristo, o sentido da nossa vida é Cristo, a centralidade da nossa vida está em Cristo. Bendito seja o Senhor. Ainda que falte emprego, ainda que falte familiares, ainda que o Senhor tome alguém, ainda que Deus faça alguma coisa que possa nos entristecer, ainda assim somos dele, ainda assim pertencemos a ele, ainda assim devemos servir a ele. Bendito seja o santo nome do Senhor. O sentido da nossa vida não é o nosso cônjuge, o sentido da nossa vida não são nossos filhos, o sentido da nossa vida não é o nosso emprego, o nosso carro, a nossa casa, não são os bens materiais. O sentido da nossa vida é Cristo, e o crente não pode viver sem sentido. Se a vida do crente está sem sentido, Cristo não é mais o centro da sua vida. Então traga Cristo nesta noite para o centro da sua vida, para que a sua vida não fique sem sentido. Bendito seja o santo nome do Senhor. É necessário que nós reconheçamos que a escuridão é real, que a escuridão espiritual existe. Nós saímos dela, nós viemos dela, nós fomos resgatados dela, vivíamos na escuridão. Hoje o nosso entendimento se abriu, a luz de Cristo brilhou e nós entendemos que somos salvos em Cristo Jesus. 2. A manifestação da luz. Esta manifestação da luz é o próprio Senhor Jesus Cristo. Há uma má notícia: a escuridão espiritual é real, a escuridão espiritual atinge o mundo. Mas há também uma boa notícia: a escuridão não é o último estágio, a escuridão não é a última palavra. Cristo veio, Cristo veio, Cristo se manifestou. Bendito seja o seu santo nome, e Ele brilhou e brilha nesta terra. Mateus 4,16 claramente nos diz: o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Esta grande luz é o nosso Senhor Jesus Cristo, que brilhou em nós, que brilha neste mundo e precisa ser anunciado por nós, para que outros sejam alcançados por esta luz gloriosa. Como já vos disse, Jesus não é um portador de luz.
Como alguém quer diminuir o nosso Senhor Jesus Cristo, diminuí-lo a Buda e a outros nesta terra. Buda, cujo nome é Siddhartha Gautama, mas a expressão Buda significa o iluminado. Jesus não é iluminado. Jesus não é um ser iluminado. Ele é a própria luz. Bendito seja o seu santo nome. João capítulo 1, versos 4 e 5 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Mais tarde, Jesus declara em João 8:12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus não está dizendo, eu sou um iluminado, eu tenho a luz, não, ele diz, eu sou a própria luz, eu sou a própria luz, e quem me segue não anda em trevas. Bendito seja o santo nome do Senhor. Quantos aqui andam com Ele? Quantos aqui seguem a Ele? Não estamos em trevas, estamos na luz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esta luz tem muitas faces. Ela é a luz da verdade. O nosso Cristo é a própria luz da verdade. Em um mundo de enganos e mentiras, Jesus trouxe a verdade absoluta de Deus. Ele desmascarou a hipocrisia religiosa, louvado seja o nome do Senhor. Ele revelou a natureza do próprio Pai, ensinou o caminho da vida eterna. Suas palavras, como diz o texto, são espírito e vida, dissipando a ignorância espiritual. Esse Jesus que se manifestou, Ele é a verdade absoluta. Muitos estão combatendo isso nas escolas, nas faculdades, nas universidades, porque eles pregam relativismo. Eles dizem que não há verdade absoluta. Ora, quando eles mesmos afirmam que não há verdade absoluta, eles estão se contradizendo, porque quando dizem não há verdade absoluta, eles estão trazendo uma verdade absoluta. Mas a verdade é que a verdade absoluta existe, e ela se chama Jesus Cristo. Ele é a verdade. Nele não é uma verdade, Ele é a única e poderosa verdade. Ele é o caminho para o céu, e não há outro caminho além dele. Ele é o caminho, Ele é a porta para o céu. Bendito seja o seu nome. As pessoas dizem que os evangélicos são intransigentes. Eles não são bons de acordo. Eles ficam dizendo que são os únicos que estão certos. Não é bem desse jeito. Se você quer interpretar assim, tudo bem, mas não é bem assim. A questão é que nós sabemos que há somente uma verdade, há somente um Salvador. Por isso nós não aceitamos que a salvação é por meio de Jesus e também de fulana de tal, por meio de Jesus e de fulano de tal, por meio de Jesus e o seu santo predileto. Não, a salvação é exclusiva, e exclusivamente nele está a salvação. Jesus é o único caminho para o céu. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então Jesus é a luz da verdade. Ele é a luz da salvação. Jesus veio para resgatar a humanidade da escravidão, do pecado e da morte. A sua ressurreição nos trouxe a esperança da vida eterna. Ele venceu as trevas. Ele disse, Ele é o caminho, a verdade e a vida.
É Ele que nos tira da região da sombra da morte e nos transporta para o reino da sua maravilhosa luz, conforme Pedro 2, 1 de Pedro 2:9. É Ele quem faz isto. Foi Ele quem nos transportou. Foi esta luz que brilhou em nossa vida. Somos salvos porque vimos a sua luz. E é sobre isso que eu quero encerrar falando a você. É sobre esta recepção da luz. Não adianta somente a luz brilhar, eu preciso receber esta luz. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos um chamado a responder. O Senhor nos chama. E nós precisamos responder. Quando o Senhor chamou o casal lá no Éden, chamou, até que eles responderam dizendo: ouvimos a tua voz ecoar no jardim, e nos escondemos porque estamos nus. Perdemos a vestimenta espiritual, a luz que nos envolvia se dissipou, e nós estamos agora com vergonha, porque o pecado traz vergonha. O pecado nos faz envergonhados diante de Deus. Diga para um crente que está em pecado, faça uma oração a Deus. Ele fica, não, fulano, ore aí. Não, você mesmo ora. E tal. Ele não tem coragem de orar, porque ele sabe que há uma comunhão quebrada. Ele sabe que o vínculo foi quebrado. E ele procura de todas as formas fugir disso. Se chama para dar uma palavra, para qualquer coisa espiritual, essa pessoa se sente incapaz, porque a comunhão foi quebrada, porque a luz que antes havia e brilhava se apagou. Aquele casal estava com muita vergonha, e o Senhor perguntou: quem disse a você que você está nu? E aí você conhece o restante da história. Queridos, nós precisamos corresponder a essa grande luz. E como nós vamos corresponder a esta luz que brilha, que brilhou para nós e que brilha ainda? Pelo arrependimento e fé. O primeiro sermão de Jesus na Galileia, logo após o texto que estamos estudando, foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento é desviar-se das trevas do pecado. Fé é voltar-se para a luz de Cristo. É uma decisão consciente de abandonar o velho caminho e abraçar a nova vida que Cristo oferece. O texto diz: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Você compreende? Para vivermos esta luz gloriosa oferecida por Cristo, nós precisamos nos arrepender e fazer isso pela fé. Não precisamos vê-lo, precisamos tão somente crer em sua palavra, para que sejamos salvos. Bendito seja o Senhor. Como ainda podemos corresponder a esta grande luz? Pela vida de santificação. Nós que já entregamos a nossa vida a Cristo,
Nós que já recebemos e atendemos o chamado, somos chamados a viver como filhos da luz, conforme o texto bíblico. E Efésios 5, 8 e 9 nos instrui, porque noutro tempo erais trevas, em outro tempo, não é? Em outro tempo éramos trevas. E a palavra é verdadeira. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Saiba que aonde você vai, há uma nuvem de testemunha ali observando, vendo suas ações, vendo suas palavras, vendo seu comportamento. As pessoas estão o tempo todo olhando para a nossa vida, vendo como nós nos comportamos, até como nós andamos, o que vestimos, como falamos. O mundo está nos observando, o mundo espiritual também está nos observando, e nós precisamos andar como filhos da luz. Como filhos da luz. Por que que eu preciso andar? Por que que eu preciso viver como filho da luz? Porque nós que antes éramos trevas, agora somos luz neste mundo. Bendito seja o santo nome do poderoso Jesus. Nós somos filhos da luz. Por isso não andamos mais em trevas. E como nós podemos ainda responder a esta grande luz? Pelo testemunho ao mundo. A luz que recebemos não é para ser guardada, mas para ser compartilhada. Jesus disse em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. E o texto ainda diz assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Brilhe a vossa luz. A sua luz ainda está brilhando. Lá na escola você ainda está brilhando. Lá no seu trabalho você ainda está brilhando. Pela vizinhança você ainda está brilhando. As pessoas olham para você e lhe divisa, lhe enxerga. Porque, irmão, a luz, ainda que é de dia, um carro com farol aceso, ele é destacado. Ainda que de dia. Imagina nós como luz neste mundo. O texto sagrado diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Aí eu sou crente, mas na hora que a adversidade chega, na hora que chegam os problemas, aí eu largo aquele palavrão, eu xingo mesmo, porque eu sou humano, eu vou xingar e tal, e vou fazer aquele barraco mesmo. Não. Você é luz do mundo. Você é um farol. Você precisa brilhar, bendito seja o Senhor. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Olha, nós temos luz. Precisamos resplandecê-la. Precisamos que os nossos colegas de trabalho, nossa vizinhança, nossos amigos, nossos familiares testemunhem que nós somos crentes e que nós somos do Senhor e que nós temos uma vida diferente do mundo. Não adianta chamar ela não, ela não participa não. É porque ela é crente. Não adianta chamar ele não, ele não participa dessas coisas aí não. Por quê? Porque ele é crente. Vamos chamar a turma para sair, para tomar uma cervejinha, algo do tipo. Não chama fulano não, é perdido. Mas por que ele não vai? Porque é crente.
chama a turma para dar um rolê, não sei o que e tal. Vai não, ela não vai. Porque ela teme ao Senhor, ela é crente. Bendito seja o Senhor. Olhe, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Não são as más obras, as boas obras. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Glória a Deus. Aleluia. Para que vejam as vossas boas obras. Para que vejam as vossas boas obras. Temos vivido as boas obras e não vivemos boas obras para ser salvos por elas. Vivemos boas obras porque já somos salvos e somos luz do mundo e precisamos andar na luz, como filhos da luz, glorificando o nome do Senhor na nossa vida. Bendito seja o seu eterno nome. Então, amados, somos chamados a ser faróis em um mundo em trevas, apontando para a grande luz que é Cristo. Nossa vida, nossas palavras, nossas ações devem ser um reflexo do amor e da verdade de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós perguntamos a você nesta noite, como você tem recebido esta luz? Ou será que você já recebeu essa luz? Faça um autoexame. Aquele que anda na luz é visto. A Bíblia diz que não se acende uma candeia para escondê-la, mas para ser colocada no velador e alumiar toda a casa. Onde você está, você brilha. Na sua casa você brilha, você ilumina a sua casa. No seu trabalho você deve iluminar. Na sua escola você deve iluminar. Suas ações são ações de quem vive na luz. Ações de quem não tem medo de ser confrontado pela luz, porque já anda na luz. A Bíblia diz que aqueles que andam em trevas não se achegam para a luz, para que seus pecados não sejam revelados. Mas nesta noite, nós que andamos na luz, e se você não anda na luz, hoje você tem a oportunidade de começar a andar na luz, de viver uma vida de comunhão, de viver uma vida tão perto de Deus, tão próxima dEle, que você tem o cheiro dEle, que você tem o perfume dEle. Bendito seja o santo nome do Senhor, que nós e Jesus sejamos um só, andando para lá e para cá, vivendo debaixo da luz do Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o lírio dos vales. Olha, um lírio é muito cheiroso. Ele perfuma a vida de quem está perto dele. Que nós tenhamos este perfume de Cristo em nossa vida. Que nós possamos iluminar este mundo de trevas. Que as pessoas só a olhar possam nos identificar como filhos de Deus. E a pergunta não é bem assim: você é filho de Deus? Não, a pergunta é: você é crente, não é? Escuta, tu é crente, não é? Por quê? Não, teu jeito, tuas roupas, tua vestimenta, tua maneira de falar, tudo em ti mostra que tu és crente. É a presença de Jesus em nossa vida.
é a presença da luz de Deus em nossa vida. E se alguém não está te reconhecendo como crente, deve ser muito triste. A pessoa olhar para você e ficar com dúvida se você é ou se você não é crente em Jesus. Deve ser muito triste isso. Mas é glorioso quando alguém põe os olhos em nós e diz logo, é crente. Tem alguém que nem pergunta, afirma logo, é crente, bendito seja o nome do Senhor. Porque nós irradiamos, nós resplandecemos a luz que recebemos do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Mateus 4,16 é um convite eterno para todos os que querem andar na luz.